Bom dia, meu povo. Escutar a música um pouquinho até o Instagram. Avisar todo mundo que a gente está por aqui. Hoje nós vamos falar sobre você não precisa provar nada. E olha, vão ser cabecinhas explodindo hoje, que a mensagem aqui é aquele tapinha. É aquele tapinha de leve. Oi, Cris. Bom dia. Que alegria ter você aqui. Te atrairei a mim, darei novas vestes, filho amado. Dá uma olhada nesse olho, gente. Presta atenção no que eu estou vivenciando, a diferença desse com esse. Ontem eu descobri o que era aquela bolinha. Meu oftalmo disse que é um ordeulo e eu preciso fazer compressa quente a cada 3 horas. Dói pra caramba e agora eu vi que tá inchado assim num todo e espalhando. Certo que depois que espalha ele melhora, né? Mas tá bem bonito assim, ter um olho grande e um pequeno. Uma benção. Uma benção. Mas vamos lá porque não precisamos provar nada, né? Então é live com o olho inchado mesmo, tá tudo certo. O importante é a mensagem e não a estética. E vamos lá. Bom dia para todo mundo que tá aqui. Gente muito guerreira que está aqui desde o primeiro dia, gente que tá chegando hoje. Se você tá chegando hoje, nós estamos na live 14, nós já passamos a metade. Já passamos. E vamos fazer 27 lives. Então, se você está aqui pela primeira vez, estão todas gravadas no meu feed, tá? São lives poderosas, um conteúdo muito rico, um conteúdo muito bom para a gente refletir nos nossos dias. Aqui está bem frio hoje, por isso que eu estou com essa jaqueta bem quentinha. E hoje nós vamos falar, você não precisa provar nada. Quando eu escrevi esse livro aqui, Abra sua gaveta, desengavete os seus sonhos, eu parei exatamente para pensar em tudo que em determinado tempo da minha vida, em determinada fase, eu quis provar para as pessoas, provar o meu valor, provar que eu era boa, provar que eu merecia ter certas amizades, provar que eu merecia estar em alguns lugares, provar que eu era boa, provar que eu estava certa, provar que eu tinha razão. E abrir a gaveta me mostrou que vai muito além de provar. A gente precisa ser, né? A gente precisa ser. E muitas vezes a gente, para ter paz, você não precisa provar nada, né? Nada. Então, se você não leu ainda, abre a sua gaveta, desengavete os seus sonhos. É uma grande oportunidade, tá? Clica no link da bio e adquire o seu livro. Lembrando também que temos a mentoria, tá? A mentoria individualizada, personalizada, com a sua necessidade. Então, você pode me mandar um direct e eu te explico certinho como funciona os encontros. Estou no processo com algumas mentoradas e está sendo assim riquíssimo o aprendizado. É uma troca muito grande e eu tenho me especializado muito para fazer esse trabalho da melhor forma possível. Então, vamos começar. Quando um casal me diz que nunca briga, respondo: então vocês também não vivem juntos. O conflito é humano. Quando o evitamos, estamos na realidade nos aproximando da tirania e nos distanciando da paz. O conflito em si não é limitador. O que nos mantém encurralados é o pensamento rígido
que muitas vezes usamos para gerenciar o conflito. Na verdade, as pessoas procuram a ajuda, da Edith para convencer os outros a concordar com suas opiniões. Quem chega com um plano ou está tentando mudar alguém não é uma pessoa. Quem chega com um plano ou está tentando mudar alguém não é uma pessoa livre. Somos livres quando aceitamos o poder de cada um fazer as suas próprias escolhas. Quantas vezes nós queremos mudar a opinião do outro para que ele aceite a nossa vontade, aquilo que a gente acredita como verdade. E aí a gente não dá a oportunidade da outra pessoa fazer as suas próprias escolhas. Ela diz assim, meus pacientes falam o tempo todo, quero que ele ou quero que ela, mas você não pode querer algo para outra pessoa. Você pode apenas descobrir o que é certo para você. Quando eu comecei a fazer terapia, era exatamente essas palavras que eu utilizava. Eu queria muito mudar o meu marido. Eu queria muito mudar meu pai. Eu queria muito mudar a minha mãe, por exemplo. Eu queria muito mudar a minha amiga tal. E é engraçado que eu recebo muita gente falando assim para mim, nossa, eu tinha que dar o teu livro para tal pessoa. Essa pessoa precisa muito do teu livro. E a pessoa não leu, entendeu? A pessoa não leu o livro, ela não comprou para ela não fez a leitura. Mas ela acha que o livro é bom para mudar só a outra pessoa. Existe um espelho que a gente precisa olhar todos os dias. Que nós não vamos mudar o outro. Você não pode colocar a decisão, a tua escolha no pensamento do outro. Cada um é livre para fazer suas próprias escolhas. Ó, Marilda, bom dia, Marilda, perfeito. É perfeito isso, né? Gente, esse livro também tem tanto ensinamento e ele vai tanto de encontro quando abre a sua gaveta que eu fico assim impressionada, porque olha a bagagem que essa mulher tem, né? Uma mulher que ficou num campo de concentração, que viveu quase 1 ano prisioneira, todo dia tendo que lutar com a fome, todo dia tendo que ser resiliente, mais forte ainda para conseguir sobreviver. Aí ela diz assim, acho que foi isso que Jesus quis dizer quando nos aconselhou a oferecer a outra face. Quando você oferece a outra face, olha para a mesma coisa com uma nova perspectiva. Pode ser que isso não mude a situação, nem o que se passa na cabeça da outra pessoa, mas você sem dúvida passa a olhar a realidade de forma diferente, inclusive aceitando e integrando múltiplos pontos de vista. Essa flexibilidade é a nossa força. É ela que nos permite ser assertivos e não agressivos, passivo ou passivo-agressivo. Quando somos agressivos, presta atenção nisso, tá? Quando somos agressivos, decidimos pelos outros. Vai analisando aí o que você tem sido, tá? Quando somos passivos, deixamos que os outros decidam por nós. E quando somos passivos-agressivos, impedimos que os outros decidam por eles mesmos. Pararam para analisar o que vocês são nesse exato momento? São. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, quantas vezes nessa minha vida eu já fui agressiva, querendo decidir pelas outras pessoas, e quantas vezes também eu fui passiva, deixando que os outros decidissem por mim, decidissem a comida que eu ia comer, decidissem a bebida que eu ia beber, decidissem o lugar que eu ia passar minhas férias, decidissem o lugar que eu ia viver um feriado. E eu lembro que dentro de mim eu ficava irritada e eu não deixava transparecer porque eu precisava agradar. Então eu aceitava tudo que vinha assim, tá tudo bem, não, tá tudo bem.
mas não era aquela escolha que eu queria fazer. E aí eu volto a dizer, quando você não sabe quem de fato você acredita no que os outros têm a dizer sobre você, que eles definam quem você é, que o teu trabalho te defina, que a tua profissão te defina, que as pessoas à sua volta te definam. O segredo para manter a liberdade durante um conflito é permanecer fiel à sua verdade e, ao mesmo tempo, renunciar à necessidade de poder e controle. Aí ela fala algo aqui muito interessante e muito bom a gente gravar. Inclusive é o que eu tenho trabalhado muito nos últimos dias. Tenho errado um pouco sobre isso, principalmente com os filhos. Críticas não fazem ninguém evoluir. Ajuda muito a aceitar as outras pessoas como elas são e não como esperamos que sejam. Isso vale para quando você quer mudar alguém. A pessoa ela tem o tempo dela e ela tem a escolha dela e a gente precisa aprender a respeitar. Isso não significa que você precisa anular a sua verdade. Você precisa estar certo daquilo que você acredita como sua verdade. E acreditando nisso, você não precisa provar. Aceita. Se permita não ter o controle de tudo, de querer controlar o pensamento do outro, controlar que ele aceite exatamente aquilo que você quer que ele faça. Precisamos deixar de lado a crítica sobre os outros, mas acima de tudo, sobre nós mesmos, para podermos viver livres de expectativas irreais e da raiva que surge quando nossas expectativas não são atendidas. Quem aqui exagera nas autocríticas? Porque a gente não critica só o outro, né? Nós nos criticamos. Quantas vezes a gente fala, eu não sou boa nisso, eu não consigo, eu não posso fazer porque eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Precisamos deixar de lado a crítica sobre os outros. Outra coisa, o coração fala, a boca fala o que o coração sente, né? Diz mais sobre nós quando a gente aponta o dedo para o outro do que sobre exatamente o outro. E eu me irritava muito quando eu escutava isso. E agora eu sei que isso é muito real. Então, toda vez que você for apontar o dedo da justiça, pense que do mesmo jeito que você não precisa provar nada, o outro também não precisa provar nada para você. Presta atenção. Presta atenção. Todo ser humano é falível. Todo ser humano comete erros. Por que é que seu vizinho não vai cometer? Por que é que seu marido, sua esposa não vai cometer? Por que é que seu colega de trabalho não vai cometer um erro? Todo ser humano é falível. Você não é uma pessoa incapaz e também não é um santo. Nós não somos alecrins dourados que nasceu no campo sem ser semeado. A gente também erra. A gente também é sementinha do mal às vezes. Deveria ser só muito lá às vezes, não todos os dias e toda hora. Mas a gente tem falha. Eu mesmo ontem aqui na minha casa falhei como mãe, mais uma vez. E todo dia, olha, até meus vizinhos acho que escutaram o chega que eu gritei ontem aqui dentro dessa casa. Não somos alecrins dourados. Você não é uma pessoa incapaz, precisa parar também com a vítima. Ai, meu Deus, mundo cruel, nananã. Gente, e agora? O que eu vou fazer agora? Vamos, o que eu vou fazer agora? Porque ficar culpando a política, o mundo, nananana, não vai fazer você mudar de nível. Não precisa provar o seu valor. Você não precisa provar o seu valor.
pode apenas aceitar os fatos, comemorar que é imperfeito e pleno e que nunca haverá alguém como você. Eu falava isso ontem numa conversa com uma futura mentorada, que a mensagem que eu passo aqui, ela é repetida. Não porque eu estou copiando alguém, tá? Porque isso tá saindo da minha boca mesmo. Mas quem lê esse livro pode dizer a mesma coisa que eu. Só que algumas pessoas vão se conectar com a minha palavra e outras vão se conectar com a sua. Por isso que todo mundo precisa abrir a boca. Por isso que todo mundo precisa passar a mensagem do bem. Por isso que todo mundo precisa, né, sempre que tiver oportunidade, falar algo de bom para alguém. Algo que faça a pessoa crescer. Porque muitas pessoas vão olhar para essa cara aqui, para Ana Cláudia, para a voz da Ana Cláudia e não vão gostar. Não vão se conectar. E tá tudo bem. E talvez ela se conecte com a sua palavra. E se você ficar calado, a palavra não vai chegar. Se você tem algo a provar a alguém, se você ainda acha que você tem que provar, não, eu preciso provar para essa pessoa que eu venci. Eu preciso provar para ela que eu vou dar certo. Se você tem algo a provar, você ainda é um prisioneiro. Então se liberte. Se você tem algo a provar, ainda é um prisioneiro. Isso é uma frase para colocar no print, tá? Do final da live. Para fazer as pessoas ficarem ainda mais curiosas de saber que mensagem que é essa. E essa necessidade de provar algo para alguém vem da necessidade que a gente tem de ter o controle das coisas. Nós vivemos uma situação aqui em casa que durou anos, na verdade durou quase 10 anos. Mas eu não posso, né, contar ela ao todo porque ela não é referente somente a mim. E como eu não pedi autorização, não sei se devo falar, então não vou contar inteira, mas se baseia em algo que precisava ser provado, sabe? Provar uma verdade. E eu lembro que o Felipe dizia assim pra mim: tô tão tranquilo, eu tô em paz, que seja feito o que Deus achar que precisa. Ele falava: eu sei a minha verdade e nada do que os homens digam vai mudar isso dentro de mim. E eu ficava revoltada por dentro. Nossa, quantas vezes o ódio subia assim de um jeito que se eu olhasse assim a pessoa na rua assim, eu tinha vontade, olha, de pegar um tijolo e tacar na cabeça. Eu tinha muita raiva e eu queria provar, sabe? Eu falava assim, não, isso tá muito errado, isso tá muito errado. Precisa, as pessoas do mundo inteiro. Aí ele vinha e me dava essa palavra de calma, esqueci a palavra que eu queria falar agora. De paz, assim, sabe? De serenidade, era isso que eu queria falar. Ele falava assim, nada muda a minha verdade. Nada muda o que eu acredito. E ele vai fazer o melhor. E ele fez. No último minuto do segundo tempo. Mas ele fez. Do jeitinho certo. Mas foram quase 10 anos de vai, esquece e volta, vai, esquece e volta. Então aqui diz, a melhor maneira de desistir da necessidade de controle é ser poderoso. O poder nada tem a ver com força bruta ou dominação. Significa que você tem determinação para responder em vez de reagir, para assumir a responsabilidade por sua vida e por suas escolhas. Você tem poder, por que não abre mão dele? Se você recuperar o poder e ainda quiser ter razão, então escolha ser gentil, porque a gentileza é sempre uma boa opção.
Aí ela coloca assim: flexibilidade é força. Aprendi isso quando treinava como ginasta. É por isso que danço sempre que tenho a oportunidade e meu corpo aguenta, porque ela já era idosa, né? E essa também é a razão por que termino minhas palestras lançando minha perna bem para o alto. Isso vale tanto para a psique quanto para o corpo. Você é forte quando é flexível e ágil. Portanto, levante-se toda manhã e faça alongamentos. Desenvolva a amplitude mental do movimento que o mantém livre. Então, o que significa esse ser flexível e ágil? Quantas vezes no nosso dia a gente entra em conflitos, né? A gente passa por conflitos na nossa casa, no nosso trabalho. Então, exercite ser flexível. Exercite também escutar a verdade do outro, o que ele pensa. E isso não significa que você tem que abrir mão da sua verdade. Significa que ouvir pode não mudar a tua opinião, não precisa mudar a tua verdade. Mas você também precisa reconhecer e aceitar que o outro também faz escolhas. E ninguém precisa provar nada para ninguém. Enquanto você estiver tentando provar algo, você ainda é prisioneiro. Enquanto você precisa provar que você é bom, provar que você está com a razão, de que adianta você ter a razão? Por que você precisa provar que você está certo? Pararam para pensar nisso? Vocês não estão me respondendo nada. Vocês estão aí ainda? Concordam? Já viveram uma situação assim? Em que você teve uma grande necessidade de provar que você era bom, que você estava certo? Eu me lembrei agora de uma situação que eu vivi. Eu tinha recém comprado um carro, eu e o Felipe, um Celta, meu Celtinha preto. E eu estava noiva do Felipe ainda, eu morava em Cascavel e ele em Braganey. E aí eu tinha, assim, muito cuidado com aquele carro, eu recém estava com o carro e estacionei ele na frente do meu trabalho, 6h30 da manhã, tudo certinho, eu começava a trabalhar às 7, mas eu sempre fui de chegar adiantado. E aí a menina que trabalhava na clínica ao lado, ela foi estacionar o carro dela e ela encostou no meu. Ela deu uma encostada bem encostada, sabe? E aí a minha amiga chegou e falou assim: Ana, aquele carro preto é teu, né? O Celta preto. Eu falei: é. Ela falou assim: então a menina deu uma batida nele. É pouco, mas encostou. Tá bem encostado. Gente, na hora, eu quase tive um treco. Falei: meu Deus do céu, e agora? O Felipe vai achar que foi eu que bati. Aquela coisa, o Felipe vai achar que foi eu e não fui eu. Não fui eu. Tá, eu fiquei muito brava já. Aquela época com a Ana Cláudia, a comunicação era assertiva a nível 0. Mas tudo bem, né? Esperei a menina aparecer, muito cheia da razão. E aí eu falei pra ela assim, antes disso, eu cometi o erro de pedir pra minha amiga tirar o carro. Aí, porque eu tava tão nervosa que eu não ia conseguir. Aí ela tirou pra ver, né, o que ia ficar. Quando a menina apareceu e eu falei pra ela, ela falou assim pra mim: não, eu não bati, eu não encostei. Eu falei: sim, você encostou, eu tava aqui, eu ouvi o carro. A minha amiga só tirou pra mim ver o quanto que foi o estrago. Aí ela falava: não, eu não bati. Gente, aquilo começou a me subir uma raiva. Uma raiva. Eu falava: sim, você bateu. Você encostou no meu carro. E ela, na verdade dela: não, eu não bati. Aí, para ajudar, a criatura ligou para o pai, fez todo um vitimismo
e tal, tal, tal. E o pai foi no meu trabalho para dizer para mim. Aí, como eu fiquei muito alterada, que foi o meu erro, muito nervosa, e eu falava alto daí, né? Eu falava assim, gente, vocês estão achando que eu tô louca. Agora é eu que tô louca. Eu que vi, você que bateu no meu carro e eu que tô louca. Aí o pai da menina falava assim, moça, por que você tá fazendo isso? Só porque teu carro tem uma placa de Curitiba e você quer que eu pago a placa pra você, você tá dizendo que a minha filha bateu no teu carro? Gente, eu falava assim, não é possível que eu tô vivendo uma coisa dessa. Aí eu tentei literalmente provar que eu tava certa, sabe? Provar, provar, provar. E o que resolveu? Nada. Eu fiquei como a louca da história. A menina ficou como a coitada, a vítima. E eu tive que pagar a placa e tal. E aí para mim contar pro Felipe. Gente, eu chorava de tanta raiva daquela pessoa. Olha, eu fiquei, eu acho que um mês que eu desviava até o olhar da rua, porque se eu visse aquela menina, eu jogava uma carga negativa nela tão grande, porque assim, eu não conseguia imaginar que uma pessoa fosse capaz de dizer assim na minha cara que não, que ela não tinha feito o que ela tinha feito, sabe? E aí eu fiquei como a malvada no final da história, porque eu fui grossa com a menina, porque eu fui grossa com o pai da menina e tudo mais. E aí quando eu liguei pro Felipe e, e falei para ele, eu chorava e falava assim, você precisa acreditar em mim, eu tô falando a verdade. Não fui eu não fui a barbeira dessa história. E ele falava assim, Ana Cláudia, ai, gente, como é bom ter gente calma na vida da gente quando a gente ainda não tem essa calma, né? Falava assim, Ana Cláudia, tá tudo bem. Deixa. Ela precisou do pai dela e você tinha quem para se defender? Só você, tá tudo bem. Falou, não precisa tanto. A hora que você chegar, no sábado a gente vê se precisa trocar a placa ou não. Já é um. Aí ele falou assim, já é até bom que isso aconteceu, ó, porque o cara fez essa menção aí da placa. Então já vamos trocar a placa de uma vez, vamos deixar que é de Cascavel mesmo, que se acontecer uma outra vez, da outra vez você já sabe que você não tira o carro, você deixa o carro lá do jeitinho que tá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai ficar provando que você tá na razão, não. Deixa acontecer. E agora você já sabe também quem acredita em você, quem não acredita, e tá tudo certo. E aí veio isso, né? Seja flexível. Tem horas que não adianta você ficar tentando provar que você tem razão. Acredita na tua verdade. Esteja ciente de que o que você está fazendo é o certo, que você está fazendo para o bem dos outros, porque faça essa análise, né? Às vezes você quer provar que você está certo, mas você quer provar que está certo fazendo o mal para alguém, desejando que a pessoa se ferre, e não é por aí. A Ana Cláudia já já passou pelo processo de não ser nada assertiva. E essa história me deu lições para a vida toda, de saber que sim, vai ter momentos que você vai ter que acreditar na tua verdade e mesmo assim não vai conseguir provar que tem razão. E você não precisa provar que tem razão. Siga em frente. A Lu escreveu, já Ana, e me torturei por muito tempo por isso, mas você me ensinou a respirar fundo e seguir em frente. Hoje isso não me incomoda mais. Ai, que lindo. A Mariane, que linda. Eu e a Mariane, olha, temos uma conexão muito grande também. O processo é lento, amigo, em todos os sentidos. Mas é bom que a gente pare para refletir e analisar, né? Isso é muito bom. Aí ela fala assim, estratégias para se libertar, né, dessa rigidez de provar algo para os outros. Dê um abraço suave. Escolha um desafio atual em sua vida.
uma lesão ou doença, uma tensão contínua ou conflito, ou qualquer situação em que você se sinta cerceada, limitado ou confinado. Comece falando a sua verdade. Do que você não gosta? Como isso faz você se sentir? Depois seja curioso e pergunte-se: o que a situação está me dizendo? O que é do meu interesse? O que é melhor para mim? O que me atende e me fortalece agora? Reconheça as outras pessoas como elas são. Anote o nome de uma pessoa que você está em conflito. Depois escreva quais são as suas queixas sobre ela. E depois de fazer toda essa lista desse conflito, do que está te irritando com a pessoa, reescreva a lista e dessa vez relate o que observar sem emitir opiniões, interpretar, julgar ou presumir. Simples, elimine palavras rígidas como sempre e nunca. Simplesmente relate os fatos, tá? E veja o que acontece depois. Cooperação e não dominação. Escolha um item da lista de observações que você gostaria de abordar com a outra pessoa. Reserve um horário neutro para conversar. Converse com essa pessoa. E não na hora do conflito, né? Muitas vezes nós, como pais, nós queremos resolver com o filho e provar que a gente tem razão, que eles precisam nos obedecer e fazer o que a gente está mandando na hora do conflito, na hora da raiva. E na hora da raiva nada se resolve. Ontem eu perdi as minhas estribeiras com a Isis e eu tentava provar para ela que eu estava certa, que eu estava certa, que eu estava certa e nada estava resolvendo, até que eu dei aquele grito de chega. E aí eu exagerei e depois na hora que passou, que eu estava fazendo uma leitura para ela antes de dormir, que o Samuel estava estudando e ela estava comigo lá no quarto, né? E eu fazendo leitura para ela, eu falei assim: Isis, olha aqui para mim agora. Aí ela olhou, eu falei assim: você desculpa a mamãe? Que a mamãe ficou muito irritada. Aí ela olhou para mim, falou: Aí ela virou e falou assim: me desculpa também, mãe. Eu falei: por quê? Porque eu teimei, né? Entende? Isso é cooperação, isso é conversar na hora que as coisas estão calmas. Aí a gente conversou sobre por que ela teimou, combinou, fez combinados de que quando uma coisa acontecer, o que a gente pode fazer e tudo mais. Então tudo é processo, né? Não queira na hora da raiva mostrar para o teu marido que você é a dona da razão ou vice-versa, porque na hora da raiva a gente não vai resolver nada, nem provar que o carro não tá batido, tá? Não dá para resolver nada. Nada. Trate os outros como eles são capazes de se tornar. Visualize uma pessoa com quem você está tendo conflito. Agora imagine o eu superior dessa pessoa. Pode ajudar se você fechar os olhos e pensar na pessoa em volta em uma luz. Coloque a mão sobre o seu coração e fale: eu vejo você. Muitas vezes as pessoas que entram em conflito com a gente ou que fazem a gente perder o chão, elas só estão querendo ser vistas. Então diga: eu vejo você. E essa é a mensagem de hoje, tá? Não precisamos provar nada. Aceite a sua verdade e pense se você está sendo uma agressiva que quer escolher pelos outros, uma passiva, um passivo que está deixando que os outros escolham por você, ou passivo-agressivo. Deixa eu até voltar aqui, porque senão eu esqueço de falar do jeito certo. Ou passivo-agressivo, quando impedimos que os outros decidam por eles mesmos. Obrigada por cada palavra nessa manhã. Ai, que linda, exatamente. Às vezes isso diz muito mais sobre eles do que sobre nós. Então faça o exercício. Se você está em conflito com alguém, saiba que você não precisa provar nada e ele também não precisa provar nada para você, tá? Cada um tem a sua mensagem, a sua verdade. Não fiquem calados, levem essa live para mais pessoas.
para mais lugares. Vi que a Poli está aqui também, acho que ela está ainda aqui. Eu assisti os stories dela hoje de manhã. Ela também tem mensagens muito valiosas para passar e eu aprendo muito. É um presente que o PPG lá em São Paulo me trouxe, que está tão pertinho, né? Que ela é de Cascavel. Então passem a mensagem dessa live para mais pessoas. Vamos fazer aquele print bem bonito, apesar desse olho estar nessa beleza maravilhosa. Eu vou ficar mais no final aqui hoje. Vamos fazer aquele print bem lindo para encaminhar essa live para mais pessoas ouvirem a mensagem de que acredite na sua verdade, se abstenha do poder de querer ter sempre a razão, tá? Foi. Deu tempo, né? O print é bem rapidinho. Compartilhe então essa live, tá? Comente quando eu compartilhar ela aqui no meu feed, tá? Isso faz muita diferença para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante. Se você se sentir tocado para fazer a mentoria individualizada, manda um direct para mim que eu vou te explicar certinho. Ó, Vandréa, ai, amei, gratidão. Muito feliz por estar aqui, tá? Ó, Poli, peguei o final, mas já achei lindo. Muita honra ter você aqui, tá, Poli? Tenho aprendido muito com você também, tá? Seu conteúdo é muito incrível. E é assim que a gente cresce, gente, com pessoas. A gente cresce com pessoas. Precisamos urgentemente entender e compreender que não estamos nesse mundo para competir. Não estamos nesse mundo para competir. Estamos nesse mundo para crescer, para um ajudar o outro a evoluir. Um passo de cada vez, uma escadinha. E ninguém precisa derrubar ninguém, empurrar ninguém, tá? Tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. E como eu falei, falem dessa live para outras pessoas, porque talvez elas não vão se conectar com a minha palavra e tá tudo bem, mas ela vai se conectar com a sua, tá? Então não fiquem com a boca fechada. Falem, tá? E mais uma vez, a partir do momento que você precisa provar algo para alguém, isso significa que você ainda é um prisioneiro, tá? Então não esteja numa prisão de provar algo, de ter a absoluta razão, e também aceite a verdade das outras pessoas, tá? Um grande beijo, tá? Tenha uma excelente terça-feira. Rica, 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 rica em todos os sentidos, tá? Rica de amor, rica de sorrisos. Ó, não falei ontem e hoje não estava falando. Vamos exercitar o nosso sorriso. Sorria para as pessoas à sua volta. Isso volta pra gente em forma de amor, tá? Não deixe de sorrir, não deixe. E agora eu vou deixar a live gravada aqui. Vão lá, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês amam e gostam e precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Até amanhã.